Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e estou aqui de novo, num formato diferente, fazendo react, trazendo aqui algumas respostas em relação a uma fala lamentável e, digo mais, mentirosa de Pedro Doria sobre Ciro Gomes, mais especificamente sobre o que o Ciro pensa sobre a Petrobras. Enfim, vou trazer detalhes para vocês, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se assistir e gostar, manda o like, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, é o segundo vídeo que eu vou fazer aqui nesse formato, jogando na tela aqui o vídeo que eu vou reagir. No primeiro, com o Eduardo Marinho, a gente teve lá uma falha em relação ao áudio. A gente vai aprendendo devagar, mas hoje, pelo menos alguns daqueles erros não vão acontecer mais, mas vamos buscar sempre aí a melhora em relação a esse formato que parece que é o melhor, e a gente às vezes não faz com alguns canais, porque a gente sabe que alguns dão strike, então tem que ter todo esse cuidado aí. Mas vamos lá então. Pedro Doria já recebeu elogios nesse canal. Às vezes ele faz algumas avaliações sobre cenários políticos que, beleza, você pode discordar de um ponto ou outro, mas é uma questão de ponto de vista pessoal e às vezes ele tem opiniões interessantes. Mas quando ele parte para a questão econômica, olha, raramente dá para salvar alguma coisa que ele fala relacionado a Ciro Gomes. E na semana passada, o Pedro Doria, que é um jornalista, entrevistou Marina Silva. E num dado momento ele entrou para falar sobre a Petrobras. Né? E tem um corte circulando aí no Twitter, eu vou deixar o link para quem quiser acessar, em que eu comecei a assistir e fui vendo ele construindo o argumento de maneira calma, enfim, e de repente veio lá a parte que, lamentavelmente, a gente tem que dizer com todas as letras que ou Pedro Doria é ignorante, né, demonstra ignorância em relação ao que o Ciro propõe, ou se ele conhece, mesmo assim fala o que falou, com todo respeito ao Pedro, está sendo desonesto. Enfim, eu não sei se é uma coisa ou outra, vou mostrar para vocês e pauso daqui a pouco para comentar alguma coisa. Vamos lá então, jogando aqui na tela. Eu tenho mais duas perguntas para a senhora. A primeira é a respeito da questão da pauta da sustentabilidade. Essa pauta que está no coração, talvez na própria razão do nascimento da rede, do partido que a senhora construiu com outras pessoas, essa pauta estava no coração da campanha do presidente americano Joe Biden, está no coração da campanha do novo governo de coalizão alemão, é um tema que está no cerne das principais campanhas eleitorais de democracias estabelecidas no mundo. Então ele construiu o argumento ali no outro país, né? Tá todo mundo preocupado e, de repente, aí vem a parte que a gente vai ter que comentar. Os dois candidatos com os quais a rede conversa, tanto a candidatura Ciro quanto a candidatura Lula, ainda tem aquele traço fortíssimo de ligação da esquerda brasileira que vem dos anos 40, anos 50, com a Petrobras. O coração de qualquer política de sustentabilidade passa pela substituição energética, pelo abandono do combustível fóssil. Ele deu uma travada, não sei se ele de repente se lembrou do que o Ciro anda falando sobre isso e preferiu continuar assim mesmo, mas vamos aqui ver o que ele vai falar. Por que a senhora acha que isso se dá e como é que se lida, como é que a gente muda isso? Precisa mudar, não? Precisa sim, Pedro. Olha, eu juro para vocês, quando eu comecei a ver, ele vem aqui construindo o argumento, falando devagar, com calma, busca informação, busca outra. Quem está assistindo já pega a confiança, fala, não, esse cara aqui realmente está falando ali coisa que conhece, né? Aí ele fala do Ciro, que o Ciro está conectado com a Petrobras dos anos 40 e dos anos 50 e que tem que mudar. Não, que tem que mudar, fazer uma transição em relação à forma como a Petrobras atua, isso é óbvio. Então ele cria um argumento correto, mas aí joga como se o Ciro, né, não tivesse preocupado com essa transição. Quando ele foi falando aqui, o que eu lembrei? Puxa, mas o Ciro acabou, tem pouco tempo, de divulgar uma série, né, com 5 vídeos sobre a Petrobras do futuro. Porque o Ciro tinha feito uma outra série com 12 vídeos, né, dos problemas da Petrobras, da política de preço, do que aconteceu em relação à corrupção, do loteamento, enfim. O Ciro apontou os problemas e apontou a solução, né? Do que ele imagina para ela lá para frente. Quando eu comecei a ver, eu fui lembrando, eu falei, nossa, eu vou pegar esse vídeo do Pedro
e vou trazer alguma coisa do que o Ciro disse lá nessa lista, nessa playlist que ele colocou no seu canal. Mas aí o Roger com o Ciro, que é um perfil lá no Twitter, não sei se ele próprio fez ou se ele conseguiu isso em outra rede social, enfim, mas está no perfil dele, vou deixar o link aqui, colocou em seguida parte do que o Ciro fala sobre o que ele pretende fazer, né, caso seja eleito presidente da República. Vejam só e a gente comenta daqui a pouco. Com certeza. Além dessas medidas imediatas, vou plantar as bases durante todo o governo para transformar a Petrobras na maior, a mais moderna e a mais ecológica empresa de energia do mundo. Para ela deixar de ser apenas uma petroleira para ser uma empresa de energia do futuro, capaz não só de explorar petróleo e gás de forma menos poluente, como de desenvolver fontes alternativas de energia. Será o ingresso da Petrobras na era da economia do conhecimento. Já disse e repito, quero uma Petrobras verde que produz energia boa para o Brasil e para o planeta. Nos próximos episódios, eu vou detalhar estas propostas. E detalhou. Então, o Ciro até disse, ele já disse, e repito, infelizmente o Pedro Doria não viu nem na primeira vez, nem quando o Ciro repetiu nas muitas outras vezes. Então, é o seguinte, isso aqui um pouco já está acontecendo lá no Ceará. O Ceará tem lá uma, digamos assim, chamado aqui de hub, de H2V, está aqui um link. Governo do Ceará assina mais um memorando de entendimento para a produção de hidrogênio verde, uma notícia do dia 17 de março de 2022. Mas aqui o foco do Ciro realmente é em relação à Petrobras. Insisto, o Pedro Doria tinha que saber disso, porque ele é jornalista. Eu acho que antes dele fazer uma afirmação séria como essa, tem que ter certeza que o candidato não tem abordado. Ele é um jornalista, não é um youtuber, não é alguém que está dando palpite, não. Ele é alguém que então tinha que tomar mais cuidado, tinha que ter mais responsabilidade. Ele não é um tio do Zap que pode sair, enfim, por aí falando coisas opostas ao que o candidato, pré-candidato Ciro Gomes, por exemplo, tem falado. Então, fica a dica para o Pedro, vou deixar aqui a playlist, caso ele assista esse vídeo e queira conhecer, porque eu vou colocar na condição aqui de que o Pedro não sabia, né? Eu vou pegar leve aqui ainda, porque tem muita gente nas redes sociais dizendo que ele sabia e optou por ser desonesto, mas eu vou, enfim, acreditar na ignorância aqui mesmo. Agora, a gente tem que observar o seguinte, o Ciro, além dessa playlist aqui, promoveu recentemente um seminário com especialistas nessa parte do petróleo, nessa parte que envolve a Petrobras. Então é um outro ponto, né? E para quem achar, mas o Pedro Doria não tinha que saber sobre isso, é obrigado agora a assistir um vídeo sobre o Ciro. Olha, eu dei um Google aqui, usando 3 palavras, Ciro, Petrobras, futuro. Caiu direto nessa playlist. Depois eu bati Ciro, Petrobras, anos 50. Aí caiu, né, nesse seminário que o Ciro promoveu com especialistas que falaram também desse processo de transição do que a Petrobras é hoje e de onde ela pode chegar no futuro sendo uma potência. Então, a gente observa o seguinte, quando a gente vê esse tipo de comentário, esse tipo de situação aqui envolvendo o Pedro Doria e vários outros jornalistas, aí muita gente vai entender por que a militância do Ciro, por alguns, é taxada de chata. Ah, militância chata. É porque é complicado, né? Você vê isso aqui e simplesmente deixar passar. Né, de você não ir lá no Twitter do Pedro Doria e fazer uma cobrança, claro que sem ofensa, sem algum tipo de violência, não, mas uma cobrança para que o jornalista tenha mais cuidado, isso aqui eu acho que é o mínimo. E a recomendação que eu deixo para o Pedro Doria, né, e para muita gente, porque é o seguinte, a campanha do marketing do Ciro tem explorado muito, né? Tá na hora de você olhar para o Ciro. Então é isso, então tá na hora do Pedro Doria talvez ter mais cuidado, quando for falar sobre Ciro Gomes, de realmente ter certeza se o que o Ciro defende é aquilo que o Pedro Doria vai dizer que ele defende. E aí o Pedro Doria, olhando para o Ciro, como boa parte dos eleitores, vai ter o direito de falar, puxa, olhei e discordo desse ponto, concordo com aquele outro, acho que aqui tem que melhorar, acho que aqui é muito bom. O Ciro, inclusive, insiste e reforça que o projeto dele está aberto para receber críticas, sugestões, melhorias. Se o Pedro Doria, que é alguém que tem um conhecimento, sim, sobre diversos assuntos, tiver alguma sugestão, creio que o Ciro Gomes e a equipe do Ciro, liderada pelo professor Nelson Marconi Filho e pelo Mauro Benevides Filho, né, o Ciro e a equipe estariam dispostos a acolher sugestões. Né? A própria Marina Silva, o Ciro disse várias vezes que quer a colaboração dela sim, que ela tem muito que colaborar. Então esse é o ponto. Agora, dizer as coisas da forma como o Pedro disse, sinceramente eu acho que o caminho não é por aí.
Você pode discordar, concordar, mas que essa concordância ou discordância, né, sejam em cima daquilo que de fato o candidato fala e defende, e não daquilo que o Pedro Doria simplesmente acha ou está mal informado e sai replicando isso, né, num espaço importante, como é o canal dele, o Canal Meio, numa entrevista com Marina Silva, uma pessoa que merece o nosso respeito, no meu caso até a admiração, uma entrevista que já foi assistida por milhares de pessoas, e essas milhares agora saem de lá achando que o que o Pedro Doria disse é verdade. Por isso é importante que, se você que chegou até aqui puder, compartilhe esse vídeo, vamos mostrar para as pessoas, né, que de fato o Ciro está preocupado com a Petrobras do futuro, e não é só da boca para fora, mas fez uma série, estudou, se debruçou sobre o tema e ofereceu para todo mundo que quiser, né, livre, não tem que pagar assinatura nem nada, as suas ideias sobre aquilo que ele entende que a nossa petroleira, que é orgulho nacional, que muitos tentam destruir, pode fazer, que pode sim ser essa pioneira no mundo naquilo que é energia limpa, que muitos falam aí, energia verde, enfim, vários termos. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!